Olá, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Tudo bem com vocês? Vou tirar a máscara aqui. Estou usando só para lembrar vocês, né? Não pode sair sem máscara, tem que manter o distanciamento, fazer a higienização, sair só para o que for necessário. Por exemplo, eu estou há 55 dias em casa, estou saindo só para vir gravar aqui com vocês, para as aulas para vocês e voltar para casa. Beleza? Então, eu estou usando aqui uma máscara que eu já tinha em casa há muito tempo, não comprei, porque isso aqui é para ser usado pelo pessoal da saúde, mas tem muita gente aí vendendo essas máscaras aí baratinho, R$5, R$3, dependendo do que você encontrar aí na praça. Beleza? Então tá, galera. Nós vamos falar hoje de um assunto que vem sendo muito cobrado, principalmente na Universidade Estadual e Federal. Tá? O Enem aparece também, mas lá no Enem são mais questões, né? Então, mas é importante a gente saber, não, porque esse aqui é um pré-requisito para outros componentes da biologia, tá? Como, por exemplo, lá no ciclo das plantas, na reprodução dos fungos, das algas, etc. Tá? Então, é um tema que pode ser abordado de várias maneiras, que é a divisão celular. Então, como a gente viu, a célula tem um ciclo, né? Ou ela está se dividindo, ou ela está se preparando para a divisão, que é a intérfase, que é o período lá do G1, período S, período G2, e ela entra em divisão celular. Tá? Um detalhe importante aqui para vocês é que as bactérias não sofrem esse tipo de divisão celular, uma divisão mais simples. Tá? A gente não chama de mitose nem de outro nome, é uma simples divisão. Tá? E então só os eucariontes é que vão então ter a divisão mitose e meiose. Tá? São os tipos de divisão. O que é que você tem que saber aqui dessas aulas, né, da mitose e da meiose? Saber as suas fases, sua importância, aonde que acontece e as principais características de cada fase, de cada divisão dessa aí. Então, bactéria não sofre mitose nem meiose, ela vai duplicar o material genético dela, geralmente é um material genético circular, o DNA, como eu disse anteriormente, não forma, a gente não chama de cromossomo, chama de DNA bacteriano, tá? Ele tem aqui uma invaginação na membrana chamada mesossomo, onde o DNA tá ligado, ele duplica o DNA, a bactéria vai se dividir, uma cópia do DNA vai para um lado, outra cópia vai para o outro, formando duas células geneticamente iguais. Então, isso aqui não tem nada a ver com mitose, com meiose, a gente chama de simples divisão. Ok? Muito bem. Nos seres vivos, de um modo geral, eucarionte, vamos ter essa mitose. A mitose é um tipo de divisão celular que serve para quê? Ela serve para a gente repor células perdidas. Células do nosso corpo, no dia a dia, vão morrendo algumas, certo? E a gente está sempre com elas lá, que elas são repostas por mitose. Para o desenvolvimento embrionário, né? A gente vai estudar isso em embriologia, também vai sofrer mitose. Quando a gente fratura um osso, o lugar da cicatrização lá do osso vai ocorrer graças à mitose, né? Então, a regeneração, certo, de órgãos, tudo acontece por mitose. E em alguns indivíduos, né, que vocês vão estudar na frente 2, eles produzem gameta por mitose, também é chamada mitose gamética, por exemplo, lá nas plantas, certo? E nós somos formados por milhares dessas células, todas elas se originaram de uma única célula, chamada célula ovozigoto, que foi se dividindo por mitose, sofreu diferenciação celular para formar os folhetos embrionários, ectoderme, mesoderme, endoderme, e depois formar os órgãos do nosso corpo, formar o nosso organismo. Beleza? Então, o óvulo se junta com o espermatozoide, o espermatozoide é haploide, o óvulo é haploide, vai formar uma célula ovozigoto, que vai se desenvolver, o desenvolvimento embrionário, vai formar o embrião, vai formar o bebê, depois formar o adulto, certo? Aqui no esquema nós temos uma representação do ciclo celular, do lado de cá nós temos a intérfase, certo? Onde nós temos o período G1, bastante longo, período S, período G2 e as fases da mitose. A prófase, pró significa primeira fase,
Metáfase, a parte do meio, meta, meio, tá? Anáfase, ana, separação, certo? Separação das cromátides irmãs. E a telófase final, telo final, e a célula entra de novo em intéfase, se assim for o caso, certo? Então, aqui nós temos a mitose e aqui, isso aqui a gente chama de ciclo celular, ok? Então, a mitose, qual é o conceito de mitose? Mitose é um tipo de divisão celular no qual uma célula, observe que eu estou falando uma célula, eu não estou dizendo se ela é haploide, se ela é triploide, se ela é diploide, o que ela é. Uma célula origina duas outras células geneticamente iguais, tá? Esse é o conceito de mitose. Se uma célula haploide entrar em mitose, ela vai gerar duas células haploides, N, certo? Geneticamente iguais. Então, uma célula N sofre mitose. Forma quantas células? Duas. Que tipo de célula? N, iguais a ela. Se a célula for diploide, 2N, entrar em mitose, ela vai formar duas células, cada uma 2N, geneticamente iguais. Tá? Acontece em todas as células do nosso corpo, acontece mitose. Ela é uma sequência, é um processo, né? E a gente dividiu, então, a mitose em fases para uma melhor compreensão do processo. O que a gente aborda nessas fases? As principais características, tá? Então, não é estanque. Agora estou em tal coisa, agora eu vou para outra. Não, é como se fosse nossa vida. Criança, puberdade, adolescência, fase adulta, velhice, e aí por aí vai. E aqui na divisão celular nós temos a sequência temporal. Primeira prófase, já foi dito, metáfase, anáfase e telófase. Então, se na prova perguntar quais são as fases da mitose, na sua sequência temporal, você tem que falar nessa sequência aqui, tá? Primeiro a prófase, seguido da metáfase, que é seguida da anáfase e termina com a telófase. Beleza? A prófase. O que acontece na prófase? O que acontece na metáfase? O que acontece na anáfase? O que acontece na telófase? Certo? E as diferenças essas etapas. Ok? Então, esses temas, cada uma dessas aqui, é melhor a gente estudar vendo as figuras do que memorizando as frases, certo? Então, a gente vai dar uma pausa aqui para colocar as figuras. Uma figura fala mais do que 1000 palavras. Isso facilita muito o entendimento. Beleza? Então, vamos dar uma pausinha aí, já a gente volta com as figuras. Então, galera, como eu disse, uma figura fala mais do que 1000 palavras, né? Então, a gente vai usar aqui as figuras para falar sobre o que está acontecendo em cada etapa dessa aqui, tá? Então, aqui, vocês estão vendo, aqui é a membrana plasmática, aqui são os centríolos. Os centríolos estão próximos um do outro, no começo da divisão celular. Os cromossomos já estão duplicados, tá? Então, aqui é cromátide irmã e aqui são cromossomos homólogos, tá ok? Muito bem, o que vai acontecer? Observe que eles não estão aqui, o azul está para cá, esse aqui está para cá, então está tudo aqui emparelhado, né? Então, o que vai acontecer? Vai desaparecer a carioteca. Vai desorganizar o nucleolo vai desaparecer e vai desaparecer a carioteca. Essas são características exclusivas da prófase. Tá? Então, se perguntar na prova, o que acontece com a carioteca e o nucleolo no início da divisão celular? Desaparece. Tá? E aí, o citoplasma se mistura com o suco nuclear e os cromossomos começam a se condensar. Tá? Vão começar a ficar mais visíveis um pouco. Os centríolos, observe aqui os centríolos duplicados, tá? Em torno deles tem pequenas fibras que fazem ele ficar parecendo um astro. Essas são as fibras de Aster, tá? Então, quando surgem as fibras de Aster? Na prófase. E entre um centríolo e outro vão começar a aparecer umas fibras mais longas, que são denominadas fibras do fuso. Esses centríolos vão começar a se deslocar em direção a polos opostos. Então, vamos lá resumir isso aqui. Então, o que acontece durante a prófase? Desaparece a carioteca, desorganiza o nucleolo, os cromossomos começam a se condensar, aparecem as fibras de Aster e aparecem as fibras do fuso.
E o que acontece com os centríolos que estavam no polo? Vão migrar para polos opostos. Iniciar a migração para os polos opostos. Como eu disse, isso aqui é um processo. Tá? Então, passa para metáfase. Aqui aconteceu um monte de coisa. Tá? Vamos pular. Então, o que caracteriza a metáfase? A metáfase, ela se caracteriza, ela tem uma característica importante, que é os cromossomos atingem o grau máximo de condensação. É o melhor momento para a gente contar o número de cromossomos, ver sua forma, ver tudo mais, fazer o cariótipo. Os centríolos já estão nos polos. Olha aqui, polos opostos. Tá? As fibras do fuso estão ligadas aos centrômeros. Então, aqui são as cromátides irmãs, aqui são os centrômeros, a fibra vem, se liga aqui, e a outra se liga aqui. Tá? Então, qual é a principal característica da metáfase? Os cromossomos atingem o grau máximo de condensação e se encontram enfileirados na região equatorial da célula. Tá? O que acontece em seguida? O centrômero se duplica e as cromátides irmãs, essa cromática é irmã dessa, essa irmã dessa, tem a mesma carga genética, essa aqui tem a mesma carga genética que essa. Então, as cromátides irmãs vão migrar para polos opostos. Aqui no final, duplicou o centrômero, separou as cromátides que são puxadas para polos opostos. Observe que começa a ter uma invaginação aqui no citoplasma. Essa invaginação a gente chama de citocinese, a divisão do citoplasma. Tá? Reaparece a carioteca, reaparece o nucleolo, certo? Os cromossomos se descondensam e termina a divisão do citoplasma, dando origem a duas células geneticamente iguais. Então, aparecimento da citocinese, reaparecimento da carioteca, reorganização do nucleolo e descondensação dos cromossomos são características da telófase. Então, essas são as principais características de cada fase da divisão celular. É isso que você precisa saber para resolver as principais questões sobre mitose e meiose. Lembrando que mitose serve para repor células perdidas, para crescimento, desenvolvimento embrionário, para formar gametas em vegetais, por exemplo, entre outras coisas. Tem um problema sério da mitose, que é quando as nossas células começam a se dividir de maneira desordenada, certo? Que dá origem a uma coisa que a gente chama de câncer. Então, o que é o câncer? É quando o nosso organismo perde o controle sobre a divisão da mitose, a divisão celular. Por que isso acontece? Vários fatores podem estar envolvidos, a gente ainda tem pesquisa, mas sabe de componentes genéticos e componentes do meio pode interferir nesse processo aí, como por exemplo o câncer de pele, que é pela radiação, câncer de próstata, câncer do útero, câncer de mama, que tem um grande componente genético. Ok, galera? Leiam na apostila, acompanhem a aula, façam os exercícios e nos procurem para tirar qualquer dúvida que, porventura, vocês possam ter lá no fórum ou nos grupos que vocês têm por aí. Muito obrigado e até a próxima aula, que será sobre meiose. Não percam. Abraço. Até a próxima.